E eu gostaria que a Amanda falasse um pouquinho, principalmente a respeito da decisão para a cirurgia. E antes disso, quais eram os grandes medos para a realização do procedimento? As maiores dúvidas que eu tinha por morar fora do país era a questão de tempo, né, de recuperação. Eu trabalho CLT, acho que como a maioria das pessoas, então o meu tempo era muito curto. E eu lembro da gente conversando isso na nossa primeira consulta virtual. E você me deu uma estimativa aí de 20 dias em Salvador para poder retornar para o Canadá. E na minha cabeça isso era muito impossível, assim. E todo mundo que eu conversava, meu marido, falava 20 dias vão ser o suficientes. Não parecia real. E hoje, né, 15 dias pós-operatório, eu me sinto ótima e posso afirmar que realmente é possível. Mas era um dos principais pontos. Outro ponto que demorou bastante tempo foi a questão de, eu acho muito importante a escolha do médico, né? Eu acho que até você tomar a decisão e ter alguém que você confie, que te passe segurança, isso é um processo que demora, requer muita pesquisa, conhecimento. E a sua consulta também foi fundamental na minha escolha, na questão da segurança que eu tive, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu não tive dúvidas. O que me deixava muito insegura, eu lembro, eram as questões dos cortes, do que seria feito, do procedimento, mas eu vim com a insegurança do corte, que na minha cabeça seria de ponta a ponta. E foi uma realidade bem diferente, né? Felizmente não precisou, foi só a lipo mesmo e isso foi muito satisfatório. Vamos contextualizar um pouco o caso. Amanda é uma paciente que tem duas filhas maravilhosas. Toda paciente que tem filho, ela vai ter 2 estigmas da gestação. Isso é em 100% dos casos. Então, a diástase, que é o afastamento dos músculos do abdômen, e algum grau de flacidez de pele. É uma paciente que veio com uma ideia, a gente fez uma consulta online, ela me mandou imagens de consulta online. Já na consulta online com as imagens, eu não justificaria para ela uma abdominoplastia. E no exame físico, mesmo com um grau de flacidez de leve a moderado, não existia necessidade de abdominoplastia. A lipoaspiração hoje, você consegue dar muito contorno e consegue dar um grau de retração de pele em que o paciente não se incomode. Ou se incomode pouco e tem aquela troca. Prefiro me incomodar um pouco com a flacidez e não ter uma cicatriz estigmatizante do que ter uma cicatriz estigmatizante para o resto da minha vida. Então, esse momento foi super importante. Mas eu queria que você me passasse uma coisa. Quais eram os principais medos da lipoaspiração? O que é que você ouviu a vida inteira que sempre lhe afastou da lipoaspiração? As notícias, né? Noticiários. O noticiário nunca mostra os casos de sucesso. Ele mostra as pessoas que morreram, as pessoas que precisaram ir para UTI. Então, assim, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Eu tinha um certo receio, uma preocupação, aquela dúvida. Assim, eu era muito insatisfeita com o meu corpo. Mas eu ficava, até que ponto vale a pena eu correr esse risco, né? Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia antes, as meninas nasceram de parto natural, então tudo isso eu pesava na balança, mas voltando à questão da confiança, né? No seu trabalho e na pesquisa e ver os casos de sucesso, eu pensei, eu preciso parar de escutar as pessoas, pensar na minha insatisfação, tomar uma decisão e confiar. E foi o que eu fiz. Eu acredito que quando você confia e estuda e tem certeza da sua decisão, nada pode parar. Qual era a sua ideia de peso ideal antes da cirurgia? Eu pensava inicialmente 54 quilos. Você já teve esse peso? Eu já tive esse peso. Aos 54 quilos, existia alguma região do seu corpo que lhe incomodava por falta de volume? Você prefere seu rosto dos 57 quilos ou dos 54? Dos 57. Você prefere o volume do seu glúteo dos 57 ou dos 54? Dos 57. Então 54 é o seu peso ideal para quais regiões do seu corpo? Então, 54 era um peso ideal para determinada região do seu corpo. Essa região reduziria volume, não lhe incomodando tanto. Em contrapartida, você pagaria o preço de ter um rosto que lhe incomodava, um glúteo que lhe incomodava e provavelmente perda de volume de mama que lhe incomodava. Demais. Então, é sempre essa forma. As pessoas às vezes acham que o peso ideal é um peso para aquela região que incomoda mais, obviamente, reduzir volume. Então, essas pacientes às vezes são pacientes de baixo peso. Esse conceito de peso ideal
na cabeça das pessoas é a redução do volume da região que mais incomoda, pagando o preço de perder volume das regiões que você não queria perder. Se com 57 quilos a Amanda tinha, vamos imaginar, 1 milhão de células de gordura distribuídas no corpo dela, essas células eram distribuídas como? Por influência genética. Então você tinha mais distribuição de gordura em algumas regiões e menos em outras. Então, se você se despisse antes da cirurgia, você ia encontrar padrões do seu corpo muito parecido com algum familiar. Ah, esse flanco é da família da minha mãe. Ah, esse abdômen aqui é da família do meu pai. A distribuição de célula de gordura é geneticamente indicada. Então, se você hipoteticamente tem 1 milhão de células de gordura com 57 quilos, e ao invés de 57, você chegasse na consulta com 67 quilos, você não teria ganho uma célula de gordura. As que você tem teriam aumentado de volume. Se hipoteticamente você tivesse chegado na consulta com 47 quilos, você não teria perdido nenhuma célula de gordura, você teria perdido volume, não teria morrido nenhuma célula de gordura. Então, se quando você ganha peso, aumenta volume, não ganha célula de gordura, não nasce. Isso quando você perde peso, você perde volume, não morre, o raciocínio fica mais fácil. Ah, então aquela região que a minha genética depositou mais célula de gordura, é aquela região que quando eu ganho logo 2 quilinhos, eu falo, parece tudo que eu como veio para cá. Exatamente. E essa região é mais difícil para eu perder. Para eu conseguir perder o volume da região que tem mais célula de gordura, no momento que eu começo a perder esse volume, outras regiões no meu corpo que tem menor quantidade de célula de gordura começam a me incomodar por falta de volume. Isso é conceito de lipodistrofia. Acúmulo de célula de gordura em local esteticamente inadequado e falta de célula de gordura em local esteticamente adequado. Então, para que serve a lipoaspiração, Amanda? Quebrar a célula de gordura. Para você ter um contorno corporal que seja interessante de se ver e que seja simétrico e não haja sensação de perda, a ideia é você tirar volume braço, costas, flanco e você apresentar volume em glúteo. Então, se hipoteticamente essa paciente tiver 100 células de gordura no braço, 100 nas costas, 100 no flanco e 800 no glúteo, você mudou o contorno dessa paciente. Essa paciente não vai perder o contorno. Ela vai engordar e vai emagrecer com o mesmo contorno. Qual é o cuidado que essa paciente tem que ter agora, por exemplo, com um contorno de corpo desse? A maior quantidade de célula de gordura que ela tem está no glúteo. Se essa paciente ganhar 10 quilos, ela vai ter um volume de glúteo muito acima do que ela considera ideal. Então, é como se tivesse nascido com esse contorno. Então, por isso que a lipoaspiração ela tem que ser feita de forma simétrica e completa. Eu não gostaria de forma alguma ver você ganhar peso depois dessa cirurgia, mas se hipoteticamente eu não tivesse lipoaspirado seus braços e suas costas, você ganhar 5, 6 quilos, você ia me ligar e falar, Thiago, não sei o que está acontecendo, meus braços e minhas costas estão enormes. Isso representa 40% a 45% do que eu opero hoje. São pacientes com contorno corporal assimétrico por conta de cirurgias que não são realizadas de forma simétrica. Só para vocês entenderem, quando você avalia um caso de um paciente, a gente não só avalia o que incomoda o paciente. Então a gente sempre avalia esses 3 aspectos: estrutura óssea, estrutura muscular e gordura. Essa é uma paciente super praticante de atividade física. Qual era o dilema dela? Thiago, quando eu começo a perder volume em braço e em costas, que eu não gosto, eu acho que tem muito volume, quando eu começo a perder volume nessas regiões, meu glúteo some. Então eu prefiro ter o glúteo, mas ter mais volume em flanco, em costas e em braço. Porque dessa forma eu não perco o glúteo. Então, qual é o objetivo dessa cirurgia? Se a estrutura óssea não favorece, você vê que ela tem uma estrutura óssea larga, uma estrutura larga e um quadril mais estreito. Então, estrutura óssea não favorece. Gordura tem. Estrutura muscular, ela tem uma boa estrutura muscular. Então, nesse caso, você vai reduzir volume, você vai mudar contorno e você vai fazer alguma definição muscular. É o que entra hoje no clássico caso da lipo de definição. Então, quando a gente avalia essa paciente, essa região não pode ser maior do que essa região. Então as costas não podem ser maior que o glúteo. A gente tem que mudar essa relação como? Lipoaspirando. E se eu não começar a lipoaspirar pelo braço, pelas costas e pelo flanco e dar volume em glúteo, eu nunca vou mudar essa relação. Certo? Então, qual é a ideia de um procedimento desse? É a gente ter a transformação de um contorno em que a gente só vê costas e flanco para um contorno que a gente veja glúteo. Então, essa paciente não começou a treinar, essa paciente não usou hormonoterapia. O que é que a gente usou nesse contorno de corpo? Então, a gente conseguiu diminuir o volume nas costas, fazendo com que o glúteo tenha mais volume do que as costas. A gente reduz o volume de braço, a gente reduz o volume de costas, reduz o volume de flanco e aumenta o volume glúteo.
A gente consegue fazer grau de definição de arco de deltoide, que ela já tinha estrutura muscular, isso entra no grau da média definição. A gente consegue fazer definição de estrutura de coluna e musculatura paravertebral. Então, dessa forma, o que é que você faz na paciente? Você mudou o contorno de corpo de forma global. Dessa forma, funciona. Então, quando eu recebi a Amanda com essas dúvidas, não querendo fazer lipoaspiração de algumas áreas que ela achava que não tinha volume, com 40 minutos de conversa, você faz com que a paciente entenda a necessidade da simetrização global. E essa simetrização aconteceu. Então, a Amanda se queixava muito de algumas regiões e quase não se lembrava de outras. Isso é mais do que normal. É a paciente que só vê o flanco, não enxerga o resto. Quando vai num técnico, o técnico fala, opa, não é só essa região não. Se a gente fizer isso, você vai se incomodar com outra região. Então daí veio a necessidade de se fazer uma lipoaspiração de contorno completo. Aí vem o medo. Poxa, eu achei que só ia fazer uma coisinha. Agora você está me apresentando uma cirurgia inteira. E os medos? Então assim, o medo de eu morrer, eu tenho filhos. O medo de uma cirurgia agressiva. Eu sei que a lipoaspiração é uma cirurgia agressiva. Porque eu vi a vida inteira as pessoas falando que fica roxo, que sangra, que o paciente morre de dor, que o paciente fica dias e dias sem fazer atividade, que o paciente depois pode ficar cheio de irregularidade, ter que ficar 60, 90 dias em fisioterapia, o que não tem a mínima indicação. Então, assim, esses são os receios. Então, assim, você trouxe todos esses receios para a cirurgia. Na consulta a gente conversou isso, a gente tirou todos esses receios. Você acreditou nisso? Em partes. Qual foi a parte que você acreditou? Qual foi a parte que você não acreditou? Parecia muito distante da realidade o período de tempo ser tão curto para uma recuperação de uma cirurgia tão grande. Principalmente depois que eu tive conhecimento que a gente iria mexer em tudo, né? Em todas as partes do corpo. Por isso que a lipoaspiração é uma cirurgia que não pode ser feita por áreas. Era uma outra queixa, uma outra coisa, uma outra dúvida que a Amanda tinha. Você imaginou em algum momento fazer lipoaspiração nos seus braços? Nunca. Por quê? Não me incomodava. Porque você achava que o braço não tinha volume. É. Então, assim, por que é necessário você fazer a mudança de contorno corporal completa? O que fez a lipoaspiração durante muito tempo ficar estigmatizada, ao ponto das pessoas acharem assim, se perde a lipoaspiração. A gordura que eu aspiro de um lado, de uma região, ela vai para outra. Por quê? Quando a lipoaspiração ela não é realizada de forma completa, você não simetrizou. Então imagine que a lipoaspiração é como se eu fosse na sua genética e diminuísse a célula de gordura do braço, das costas, do flanco e porventura aumentasse em glúteo, para que você tivesse uma distribuição de célula de gordura esteticamente satisfatória.